Olá, seja muito bem-vindo ao canal de Fé em Fé. Esta é a quarta parte da série A Lei e a Graça. Nessa oportunidade, estaremos falando sobre a composição da graça. Se você gostar desse vídeo, no final não esqueça de se inscrever, curta e compartilhe. Então, nós vamos tratar aqui da composição da graça, né? Em que consiste a graça de Deus. Nós vamos só recapitular aqui, nós vamos ver que durante a existência humana nós temos três períodos, né? Nós temos o período sem lei, antes da lei que foi dada por Moisés, que vai de Adão até Moisés. Aí nós temos a lei de Moisés até os evangelhos, até a de João Batista e a crucificação de Cristo. A partir da crucificação começa o período da graça, né? O período da graça de Deus, né? O período do Evangelho. Então, nós temos o período sem lei, o período com lei e o período da graça. Nós falamos já sobre esses dois primeiros períodos, agora nós estamos falando da graça, né? Do período da graça. E aí nós vamos tratar um pouquinho em que consiste a graça de Deus, né? Os mandamentos, né? Quais são os mandamentos principais mandamentos que regem a graça de Deus? Primeiro, obviamente, amar a Deus, né? Com todo o teu coração, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, né? Segundo, amar aos irmãos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? Esse foi um mandamento dado pelo Senhor Jesus Cristo, né? Ele diz assim: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. E terceiro, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, amar a Deus, amar aos irmãos e amar ao próximo como a ti mesmo. Esses são os mandamentos bases, né? Os principais mandamentos da graça. O acesso à graça. Todos os homens, toda a raça humana tem acesso à graça de Deus, independentemente de qualquer circunstância? Não. O acesso à graça de Deus vem pela pregação do Evangelho, né? São três elementos fundamentais que nós devemos conhecer para entendermos como se dá o acesso à graça de Deus, né? Quais são esses três elementos? Primeiro, a pregação, né? A pregação do Evangelho. Então, para alguém ter acesso à graça de Deus, ela precisa receber a pregação do Evangelho. Segundo, ela precisa crer no Evangelho. E terceiro, crendo no Evangelho, ela precisa se arrepender de seus pecados. Qual que é a prova que ela creu no Evangelho? O arrependimento. Então, o que nos dá acesso à graça de Deus? A pregação, a fé e o arrependimento. Essas coisas são necessárias para que nós tenhamos acesso à graça de Deus, né? Segundo, após a fé, tendo nos convertido, nos arrependido dos nossos pecados e tendo acesso à graça de Deus, o que ocorre após isso? Ocorre a justificação, né? Quando você crê no nome do Senhor Jesus Cristo pela pregação do Evangelho, ali os seus pecados são perdoados. Toda a sua dívida do tempo da sua ignorância é perdoada, né? E esse perdão é parcial, né? Ou sequencial, né? Escalonado? Não. Esse perdão é imediato e é sobre todos os seus pecados. Ali, quando você crê, imediatamente você é perdoado de toda a sua dívida. Quais os pecados que nós recebemos perdão? Vamos ver rapidamente. Mateus, no capítulo 12. Né? Nós entendemos um pouco da graça de Deus. Mateus 12, o verso 31, que diz assim: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito
não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado. Mas se qualquer falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Então, o que essa passagem nos diz? Que todo pecado e blasfêmia que o homem cometer, com exceção contra o Espírito de Deus, todos esses pecados são perdoados. Todos os pecados que nós cometemos no tempo da nossa ignorância são perdoados. Então, ali, quando nós adentramos a graça, ocorre o fenômeno da justificação. Nós somos tornados justos. Segundo, a santificação. Ninguém é tornado santo depois que morre. A única chance de nós sermos santificados perante Deus é enquanto estamos vivos, enquanto estamos entre os viventes. Não existe justificação após a morte. Não existe expiação após a morte. Nós temos que ser justificados aqui, em vida. Nós temos que entender o seguinte: o tribunal de Deus, o trono branco, vai ser para pronunciar a sentença. O julgamento se dá aqui. É o que diz os escritores aos Hebreus, que após a morte segue-se o juízo. Como que é feito o julgamento? Como que alguém é absolvido ou condenado? Ele é absolvido quando crer na pregação do Evangelho e é condenado quando rejeita o Evangelho. É assim que está escrito lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 3. Então, quando nós adentramos a graça de Deus, nós recebemos a justificação e somos santificados em Cristo. E aí nós temos um outro aspecto aqui, que é a expiação. A expiação, ela foi necessária por quê? Por que é necessária a expiação de nossos pecados? Em que consiste a expiação? Vejamos bem, todo pecado que foi cometido, toda transgressão que foi cometida pelos homens, vai ter a sua devida retribuição. Deus vai julgar a todos esses pecados. Eles não vão ficar impunes. Por Deus se tratar de um Deus justo, um juiz justo, que não toma o culpado por inocente. Então, para haver uma absolvição sobre nós, para que nós tenhamos acesso à vida e o perdão dos pecados, foi necessário que Cristo pagasse pelos nossos pecados, pagasse a nossa dívida, para que a ira que estava sobre nós fosse aplacada pelo seu sangue. Por isso que o profeta Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, a expiação dos nossos pecados, o pagamento das nossas dívidas perante Deus, se dá pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que o perdão chega até nós gratuitamente. Nós vamos entender um pouquinho disso aí lendo lá Levítico, o capítulo de número 17, e nós vamos ler entender esse assunto. Levítico 17, verso 11. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. O sangue será dado em virtude da vida. Então, o que ocorria na lei? Quando havia necessidade de fazer, de se purificar alguém de algum pecado, teria que se derramar sangue de animais. Deus permitiu aos filhos de Israel derramar sangue animal para fazer expiação pela culpa deles, o sangue pela alma deles. No caso da graça, nós não estamos mais na antiga aliança, foi necessário derramar o sangue de Cristo
para fazer expiação pelas nossas almas, né? O sangue de Cristo em virtude de nossas vidas, né? Nisso consiste a expiação, né? Por isso que nós temos que ter, vamos tomar nota aqui, que nós temos que andar com reverência, piedade e temor diante de Deus, considerando o sacrifício, né? A expiação que foi feita por nós na cruz do Calvário. O que ocorre, nós vamos fazer agora aqui o que? Um espelho do antes e depois da graça, né? Qual que é o estado do homem antes da graça de Deus, né? O estado do homem antes da graça de Deus. Primeiro, ele está morto em seus pecados, né? A morte é o que? A ausência de vida, né? Lembrando que a ausência de vida não é ausência de existência, né? Morrer não é deixar de existir, né? A vida consiste em quê? Em existir com satisfação, com gozo, com paz, alegria, né? Existir com satisfação, isso é vida, né? A morte é o quê? É a ausência de todas essas coisas. É a ausência da presença de Deus e de todos os benefícios que a presença de Deus nos traz, que é a vida, que é a alegria, a paz, o gozo, né? E todas essas coisas benéficas. Então, a morte é o quê? É a ausência da presença de Deus e de todos os seus benefícios, né? É a ausência de paz com a presença de sofrimento. Então, o homem, sem a graça de Deus, ele está o quê? Ele está morto em seus delitos e ofensas, ele está morto em seus pecados, separado de Deus, né? E ele está também o quê? Sem esperança. O homem sem a graça de Deus, ele não tem a esperança da vida eterna, né? O que é a vida eterna? É existir eternamente na presença de Deus, com todos os benefícios que a presença de Deus nos traz. Alegria, paz, gozo, verdade, justiça, né? E o homem, antes da graça de Deus, ele está o quê? Debaixo da ira de Deus, né? Ele está debaixo do juízo. Por isso que João diz o seguinte, João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo, se não me engano, capítulo 3, vai dizer o quê? Que aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crer, sobre ele permanece a ira de Deus. É disso que Cristo nos livra, é disto que Cristo nos salva, da ira futura. Escravos do pecado, dos homens e do diabo. Então, antes da graça, o homem também é escravo desses três elementos. Ele é escravo do pecado, ele não tem liberdade de escolha, ele faz tudo que a carne e os pensamentos dele mandam, né? Ele anda conforme a sua carne, o desejo da sua carne e dos seus pensamentos. Ele não tem domínio próprio. Então, ele é escravo do pecado, ele é escravo dos homens, né? Escravo dos homens porque não foi liberto por Cristo, e escravo do diabo, né? Então, por ocasião do pecado, o homem está suscetível a todas essas mazelas, né? Depois da graça, crendo no Evangelho, qual que é o estado do homem? Ele deixa de estar morto em seus pecados para estar vivificado em Cristo, né? Cristo nos vivifica, né? Então, aquele homem que estava morto em seus pecados, agora vive em Cristo para Deus, para dar frutos de justiça. Aquela inimizade, né? Ele estava separado de Deus. Pela graça de Deus, nós somos reconciliados, né? Pela cruz de Cristo, nós somos reconciliados com Deus. E agora nós temos o quê? A esperança da vida eterna, né? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Também, né? Depois da graça, qual que é o outro benefício que a graça nos traz? A ausência de condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que foi liberto pela cruz de Cristo, foi liberto do pecado, foi liberto dos homens e do diabo. Então, nisto consiste a graça de Deus, né? Nós falamos aqui de uma maneira bem objetiva em que consiste a graça de Deus.
No próximo vídeo nós estaremos tratando das doutrinas, né? Das doutrinas da graça, né? E em contraste com os mandamentos da lei, né? O que de fato nós devemos guardar na graça, e posteriormente também estaremos falando de alguns mandamentos que atualmente, né, vêm sido guardados por muitos cristãos que são da lei, que não podem permanecer na graça, né? Também estaremos falando posteriormente da tradição dos homens, né? Nós vamos ver que hoje nós vemos muitos cristãos sobrecarregados, que além da palavra do Evangelho, ele é sobrecarregado pelas doutrinas dos homens e pelos mandamentos da lei. Eu te aguardo no próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever, curta e compartilhe. Vem para Cristo.